chamando esses remidos, aqueles que foram alvos da redenção, que foram transformados pela obra de salvação de Cristo. Agora eles fazem parte da igreja, que é o maior espetáculo que Deus está fazendo na história, para mostrar para o mundo qual vai ser o modelo da nova criação que Ele vai estabelecer no seu reino. Porque quando o reino de Deus for estabelecido, a igreja será o instrumento do reino. E todos aqueles que fazem parte da igreja serão aqueles que vão reinar com Cristo e governar sobre a terra. E a igreja está sendo hoje o exemplo de como vai ser esse reino, como vai ser esse governo e como ela vai assumir o reino e o governo com Cristo. Mas é muito importante a gente entender o ensino dessa manhã, porque ele vai falar que esses remidos foram colocados na igreja, e essa igreja precisa viver em unidade da fé e numa santificação progressiva. Ou seja, no reino de Deus não há estagnação. Se você acreditava que o evangelho era aceitar Jesus, ser salvo e ir para o céu, no mínimo você conheceu 1% do evangelho. No mínimo você não conheceu quase nada do evangelho. Porque o evangelho não se trata de aceitar Jesus e ir para o céu. O evangelho se trata de aceitar Jesus, ter um lugar no céu, mas fazer parte de uma igreja que junto com Cristo vai governar e vai ser a nova comunidade de toda a eternidade. E essa nova comunidade que é a igreja, que vai morar com Deus e reinar com Ele por toda a eternidade, não vai viver uma vida de estagnação, não vai viver uma vida de, como nós já dissemos aqui, ficar cantando naquele lindo coral a eternidade inteira. Mas ela vai progredir, ela vai crescer em conhecimento de Deus, até que ela consiga viver na plenitude de Deus, para que Cristo seja tudo em todos, para que possamos ter conhecimento de toda a plenitude de Deus. E nós vamos ler isso, já foi citado isso no capítulo anteriores, e nós vamos citar novamente aqui no capítulo 4, essa necessidade de conhecimento para ter a plenitude de Deus, para que toda a igreja, para que todo remido possa participar de toda a natureza e os atributos divinos que Deus escolheu compartilhar com os homens. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos mais privilegiados que os próprios anjos, porque nós teremos primeiro uma posição superior aos anjos, o qual foi colocado por Deus através de Cristo e pela escolha da fundação da sua igreja. Mas nós participaremos da natureza divina de uma forma que os anjos não participam. Então, se você fica impressionado com o anjo, se você fica impressionado quando vê um anjo, se você fica impressionado com pessoas que falam que está vendo anjo ou coisas desse tipo, você deveria se impressionar muito mais quando visse um crente. Um amém. Amém? Amém. Você deveria se impressionar muito mais, porque você não tem noção do que é um cristão. Se você entender tudo o que significa ser um cristão de verdade, você vai entender que a coisa mais maravilhosa de Deus está dentro de nós. Aleluia. A coisa mais maravilhosa da criação de Deus e da obra da redenção está reunida hoje nas igrejas espalhadas ao redor da terra. Um cristão verdadeiro é mais extraordinário do que um próprio anjo. Nós vamos ver isso aqui hoje. Você lembra de um hino que nós cantamos aqui? Que se abram os céus e que o teu reino venha mover. Amém? Eu entendo, e você vai entender isso hoje nesse estudo, que para o céu se abrir e para o reino de Deus se mover na terra,
não basta um louvor e muito menos uma oração. Para isso de fato acontecer, é preciso estabelecer a unidade da fé. Não há nada mais importante do que a unidade da igreja. Não há doutrina mais importante nos nossos dias do que a unidade da igreja. E nós vamos ver isso nesse texto, porque a primeira exortação que Paulo vai fazer à igreja de Éfeso é sobre a unidade da igreja. É de estabelecer essa unidade, é de lutar por ela, mas também de entender que ela estava sob ameaça na igreja de Éfeso. A unidade da igreja estava sendo ameaçada. E o que ameaçava a unidade da igreja? As falsas doutrinas, os ventos de doutrina, que nós vamos citar aqui, e também tudo aquilo que se levantava para dividir o povo e causar facção e divisão no meio da igreja. Eu acredito que, se Deus nos permitir, eu gostaria de terminar esse estudo orando, para que a gente orasse por dois motivos muito importantes. E no final eu vou colocar para vocês. Vamos ler o texto, Efésios capítulo 4. Sugiro que você leia Efésios em casa, durante a semana, os capítulos que nós estamos estudando. Faça suas anotações, dúvidas, perguntas, e com certeza estarei à disposição para tentar responder algumas delas, se eu conseguir. Eu não sou professor, mas estou tentando fazer desse tempo um tempo de mentoria e ensino, para que a igreja possa conhecer e crescer nos fundamentos da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 17. Ouvi a palavra, perdão, eu estou em Oséias. Aleluia. Glória a Deus. E o interessante é que o texto que eu acabei de ler, Oséias capítulo 4, começa com a palavra da Shema, que é uma expressão hebraica que nós vamos falar aqui em Efésios 4, que é essa expressão, ouvi, ó Israel. Toda advertência que é feita no Antigo Testamento, quando os profetas chamavam a atenção do povo, dizendo, ouvi, ó Israel, ouvi a palavra do Senhor, é uma expressão chamada Shema, ou Shema, que era a advertência essencial para que o povo de Israel se voltasse para a grande e maior verdade do judaísmo, que era o seu monoteísmo, que é justamente o monoteísmo judaico que estabelece a unidade da igreja, porque a unidade da igreja é algo que vem desde o Velho Testamento para o Novo Testamento através da igreja. E um dos exemplos maiores disso, nós vamos falar aqui, é o templo de Israel. Israel tinha quantos templos, irmãos? Um só. Israel nunca construiu um templo secundário. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, eles choraram e sofreram, porque era o único templo que eles tinham. Eles não construíram nenhum outro templo em outro lugar. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, a mulher disse para ele, olha, nós adoramos em Gerizim e vocês adoram em Jerusalém. Nós dizemos que o lugar de adoração é lá em Gerizim e vocês dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Por quê? Porque Israel entendia que só havia um local onde Deus se manifestava, que era o templo em Jerusalém. Isso é um sinal tanto do monoteísmo, mas quanto da unidade da fé judaica. Eles acreditavam que tudo tinha que se voltar em torno de Deus. E nós vamos ver isso aqui em Efésios 4, verso 1, que você já abriu. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste,
com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa subindo, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Amém? Esse texto está dividido em duas partes. A primeira vai do verso 1 ao verso 6, que fala justamente da unidade da igreja, uma exortação à unidade. A segunda parte vai do verso 7 ao verso 16, em que o apóstolo Paulo vai falar dos meios, das maneiras que nós estabelecemos a unidade na igreja. A unidade é a questão mais importante nesse texto que nós lemos. E como eu já falei, a unidade ela é estabelecida desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A grandeza da obra da redenção não foi só Cristo salvar o homem perdido e colocá-lo na igreja, aonde é o seu corpo e Cristo é o cabeça. Mas a grandeza da obra da redenção foi salvar o homem perdido, colocar na igreja, que é o seu corpo, onde ele é o cabeça, mas para que esse corpo viva em total unidade e comunhão. Porque é através dessa unidade da igreja em que Cristo se torna tudo em todos e que o corpo se torna pleno do cabeça, como o cabeça pleno do corpo, para que o mundo veja o espetáculo da redenção, que é pessoas que antes eram inimigas, eram mortas, viviam em delitos e pecados e agora vivem unidas em harmonia, em unidade, para estabelecer a obra redentora, salvadora, remidora de Cristo na história. Amém? Amém. E a maneira desse corpo que é a igreja expressar isso é através da sua unidade. No Antigo Testamento, eu vou citar dois textos que retratam a unidade da igreja. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. É o Shema, a palavra do Shema, quando Deus dá os mandamentos a Moisés e dá uma advertência. E Moisés adverte o povo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há
como servir a Deus servindo a outros senhores. Jesus já advertiu isso sobre o dinheiro. Se você serve a Deus e a Mamon, você quebrou a unidade da igreja. Você não está servindo ao único Deus. Você não é mais um monoteísta. Monoteísta é aquele que adora um Deus só. Nós vamos ver aqui que nós precisamos adorar um único Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? E nós não podemos ter nenhum outro tipo de Senhor na nossa vida, a não ser o Senhor. Tanto que Deus adverte, através de Moisés, que o povo deveria amar a Deus, e aí ele vai dizer sequencialmente a esses versículos, que o povo deveria amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque não poderia ter nada no coração do homem além do seu amor a Deus do que qualquer outra coisa. Então isso é justamente para estabelecer a unidade no Antigo Testamento. A unidade no Antigo Testamento ela é expressada através do único Deus, através de um único templo e através de uma única lei. Tanto que você percebe que para o judeu a lei é como se fosse uma só. A lei de Moisés. São vários mandamentos que devem ser obedecidos, mas eles sempre se referem como sendo a lei de Moisés. É como se fosse uma única lei. Isso tudo para revelar a importância da unidade no judaísmo. E quando Jesus vem, Jesus resume toda a lei, todo o aspecto da lei mosaica numa única lei. Qual foi essa lei? Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Amém? Por que Jesus resumiu numa lei só? Para estabelecer a unidade da igreja. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque tudo que se levanta dentro de qualquer igreja, não só nessa, mas em qualquer igreja, para dividir, para faccionar, para separar, é estratégia maligna para minar a unidade da igreja. Mas é possível ter unidade na adversidade? Sim, é possível, porque existe uma diferença entre sermos diferentes e lutarmos contra a unidade. Há uma diferença entre sermos diferentes, trabalhos diferentes, dons diferentes, e o texto vai falar sobre isso. Ele dá dons aos homens. Por quê? Porque é essa diversidade que coopera para trabalhar pela unidade. O que nós precisamos entender é que as nossas diferenças não podem gerar barreira de divisão para minar a unidade do corpo. Porque quando as nossas diferenças geram barreiras, seja entre irmãos, seja entre ministérios, ou seja, entre igrejas, denominações, nós estamos lutando contra a unidade da igreja. E por que a igreja não é forte na terra? Por que a igreja não transformou o mundo ainda pela pregação do Evangelho? Por causa das heresias, por causa dos dogmas humanos, por causa das doutrinas que entraram nas igrejas e dividiram as igrejas. E com toda essa divisão que há nas igrejas, a igreja perdeu a sua força de transformar o mundo como ela poderia transformar. Porque se a igreja fosse uma só, se a igreja fosse unida e estivesse firme em unidade, com certeza, irmãos, o mundo seria transformado pela pregação e pela presença dos crentes no mundo. Sim ou não? Sim. Então, irmãos, isso é um motivo pelo qual a gente precisa primeiro se arrepender, pedir perdão a Deus por tudo que nós fizemos contra a igreja, seja criticando, seja dividindo, seja setorizando, seja ficando mal com o irmão, seja não perdoando, seja não tendo comunhão com algum irmão ou com os irmãos na igreja, porque tudo isso é artimanha maligna para minar a unidade da igreja. E ela precisa ser quebrada, ela precisa ser trabalhada para quebrar essa unidade. Esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor que estava numa igreja muito grande, e ele disse: o avivamento está aqui nessa igreja. Irmão, avivamento não é propriedade de uma igreja.
O avivamento, quando chegar, ele vai alcançar todas as igrejas. Porque Deus quer avivar, não quer avivar uma igreja para ser detentora do avivamento. É motivo de arrogância e soberba eu dizer que o avivamento é exclusividade da minha igreja, ou da igreja A ou da igreja B. O avivamento é uma necessidade de todas as igrejas na terra. Porque se todas as igrejas estiverem cumprindo a missão que Deus confiou para elas, nós vamos verdadeiramente experimentar um avivamento. Amém? Eu acredito que o maior avivamento é você unir uma igreja grande com uma igreja pequena, uma igreja da esquina com uma outra igreja, para a gente estar juntos, unidos em amor, para fazer a obra de Deus, estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus e a obra de Deus é prioridade, acima da minha bandeira, acima da minha denominação, acima da minha igreja, ou acima de qualquer outra coisa que possa nos dividir. Amém? Então, irmãos, o outro texto está em Zacarias, capítulo 14, verso 9. O profeta Zacarias está profetizando e declarando uma verdade que Deus precisa estabelecer na terra. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Irmãos, uma coisa importante de você entender é que o próprio Flávio Joséfo, que era um historiador secular, não era cristão, da época do primeiro século, ele mesmo defendia que a religião de Israel, o judaísmo, era uma religião universal, era uma religião que ia atingir todos os povos, assim como os muçulmanos estão trabalhando para atingir toda a terra. Assim era a visão e o chamado de Deus para Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam alcançadas e abençoadas através da religião de Israel, através do judaísmo, onde todos os povos iriam conhecer a Deus através do povo de Israel. Mas como Israel falha na missão, Deus levanta a igreja para continuar a sua missão. E na igreja ele faz algo extraordinário, porque ele consegue pegar judeu e gentio, que eram inimigos, e através da obra de Cristo, colocá-los como irmãos. Amém? Como irmãos. E agora eles não são mais inimigos, eles são irmãos. E eles estão agora na mesma missão, pregando o mesmo evangelho, alcançando o mundo inteiro. E aonde você for, em qualquer lugar do mundo, se você encontrar um crente, você sabe que tem algo que você se identifica com ele e ele com você. Amém? Por causa da obra de Cristo. No Novo Testamento, essa unidade é muito mais salientada. Coloca para mim 1 Coríntios 8:6. Um dos textos, além de Efésios 4 que nós lemos, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Entende, irmãos, que Cristo, ele não pode ser só o teu Salvador, ele precisa ser o teu Senhor. Cristo tem que ser o nosso único Senhor. Eu contei aquela ilustração dos puritanos, do cristão que estava amando demais a esposa, e o pastor falou para ele amar menos a esposa dele, que ele estava idolatrando muito a esposa dele, e ele leu na Bíblia que ele tinha que amá-la a ponto de dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. E ele falou assim: eu não vou dar minha vida pela minha esposa, então eu não a amo tanto assim como eu pensava. E o pastor disse para ele: então vai, ame mais a tua esposa, porque você está amando pouco a tua esposa. O que isso significa, irmão? Significa que o senhorio de Cristo, ele tem que ser tão forte na nossa vida, porque se esse Cristo nos ama a ponto de dar a vida por nós, nós não podemos, irmãos, traí-lo, dando o senhorio que é só dele para qualquer outra coisa na nossa vida. Um Cristo que fez tamanho sacrifício por nós, ele tem que ser o nosso Senhor. Eu não posso amar mais as minhas coisas, eu não
posso priorizar mais as coisas do mundo, eu não posso amar mais o dinheiro, eu não posso amar mais a mim mesmo do que o meu amor por Jesus, porque Ele realmente tem que ser o meu único e soberano Senhor. Amém? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Esse texto aqui, irmão, vai falar exatamente sobre isso. Olha comigo o primeiro verso e o segundo verso. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra amor aqui é essencial no estudo de Efésios, mas também nós precisamos entender que agora Paulo está dizendo que ele, que é o prisioneiro de Cristo, que foi preso, não por Roma, mas por Cristo, está ali, porque ele é algemado ao senhorio de Cristo na vida dele. Ele agora está exortando a igreja para quê? Exortando a igreja para que andeis de modo digno. O que significa esse andar de modo digno? Prática. Evangelho é vida, evangelho é prática, não é um intelecto, não é um estudo, não é uma teoria. Evangelho não é sobre frequentar a igreja para aprender conhecimento sobre a Bíblia. Evangelho é uma experiência de transformação, onde as verdades, o conhecimento de Deus nos transforma para que na nossa vida diária nós vivamos tudo aquilo que está sendo ensinado na igreja e na palavra do Senhor. Amém? Então Paulo está chamando os efésios a uma vida digna. Olha, você tem que viver de maneira digna do Evangelho. Todas as verdades que eu ensinei até aqui, você precisa praticar. A sua vida tem que estar à altura dessas verdades. E uma igreja, ela só pode ser avivada através do conhecimento da verdade. Uma igreja só pode verdadeiramente ser forte em unidade, em obra, em missão, em poder, se ela realmente conhecer e ter o seu coração iluminado pelo Espírito Santo através das doutrinas bíblicas e vivendo as verdades bíblicas. No verso 2, ele cita 3 palavras: com humildade, mansidão e longanimidade. Se você reparar, essas 3 palavras são fruto do Espírito. Paulo está citando que o andar do cristão tem que ser condizente com os frutos do Espírito. Por que ele fala isso? Para que a igreja entenda que a nossa mudança é através da geração dos frutos do Espírito. E através da ação do Espírito Santo no crente, é somente através dessa ação que ele consegue andar de forma digna, mas que ele também consegue viver em unidade na igreja. Se não tiver uma decisão pelo nosso livre-arbítrio de querer viver uma vida de santidade, de progredir em santidade, para deixar o Espírito Santo produzir os frutos do Espírito, nós nunca vamos estabelecer a unidade da igreja. Por quê, irmãos? Porque a minha vontade, sempre em primeiro lugar, será egoísta para defender os meus próprios direitos. Sim ou não? Por que muitas vezes nós estamos na igreja defendendo o nosso ministério, o nosso partido, a nossa liderança, a nossa vontade e os nossos direitos? Porque tudo isso é fruto da carne, é obra egoísta do homem, que quer sempre primeiro, como diz o ditado, né? O meu pirão primeiro, a tua farinha, sei lá. Hã? Farinha pouca, meu pirão. Isso aí, farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Tá faltando farinha, então deixa eu garantir logo o meu pirão, não é assim, irmão? Então, desculpa aí, porque eu sou meio fraco nessas coisas. Tudo isso é para demonstrar a maneira egoísta que nós vivemos. E o mundo pós-moderno é o mundo do hedonismo, onde o homem é o centro.
aonde a minha felicidade está em jogo. Por que o divórcio é algo tão comum hoje até entre os crentes? Porque o importante é eu ser feliz. E se o meu casamento está me causando dor, eu preciso buscar a minha felicidade. Antigamente, com dor ou sem dor, você tinha que ficar casado. Você carregava aquele casamento durante anos, mas você não abria mão da tua família, do teu casamento. Por quê? Porque você entendia que com toda dificuldade você não tinha o direito de partir para um divórcio. Hoje nós temos que lidar com essa dificuldade de forma generalizada. Por quê, irmãos? Porque hoje nós estamos abrindo mão por qualquer motivo. Alguns são sérios, alguns são legítimos, alguns são realmente justificáveis, mas outros são banais. Eu não tive compatibilidade, eu não me dei bem. Meu irmão, minha irmã, moço, moça, casamento é para a vida toda. E se você casa e depois fica assim, a gente não se combina bem, vai ter que se virar para o resto da vida, até que a morte separe, com essa incompatibilidade. Porque isso não é motivo, mas hoje as pessoas se separam pelos motivos mais banais. Por quê? Por causa dessa vida egoísta que o homem vive. E aqui, nesse capítulo, o verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se nós não andarmos com humildade, e aqui a palavra humildade significa ter uma mente humilde, ser modesto, uma vida modesta, uma vida simples. Se você não consegue andar em humildade, humildade não tem nada a ver com ser pobre. Eu conheço muito pobre, arrogante, soberbo, orgulhoso. Conheço muito rico, humilde, simples. Humildade tem a ver com o seu estado de espírito. Humildade tem a ver com a forma que você se relaciona com as coisas, com as pessoas, conforme você trata os mais fracos, os mais pobres, os mais simples. Humildade tem a ver com a forma com que você vive de forma modesta, em que você não fica querendo mostrar as coisas que tem, onde você não vive o exibicionismo, onde tem prazer de mostrar as coisas que você conquista, para mostrar que você é ou pode alguma coisa. Mansidão, que é dar mais valor ao outro, significa valorizar as outras pessoas. Ser manso não é ser uma pessoa que não briga, que controla o seu gênio, mas é uma pessoa que se domina para sempre valorizar o outro em prol de si mesmo. Abre mão dos seus direitos, abre mão da sua autoridade, abre mão do seu poder para dar valor a pessoas semelhantes. E longânimo é o paciente. É aquela pessoa paciente, aquela pessoa que está sempre relevando, está sempre caminhando a segunda milha. Fazem com ele, ele caminha a segunda milha. Pisam nele, ele perdoa. Maltrata ele, ele não revida. Ele está sempre sendo tolerante e paciente com as pessoas. E se você notar, são frutos do Espírito que está sendo estabelecido aqui. Por quê? Porque a unidade só é estabelecida se houver ação do Espírito Santo na igreja. Mas para que o Espírito Santo haja na igreja, os crentes precisam escolher viver uma vida de santidade, de busca, de enchimento do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse aqui é um verso central nesse texto, porque essa é a advertência de Paulo. Vocês têm que andar de modo digno, dando fruto do Espírito. Para quê? Para guardar a unidade do Espírito. Guardar aqui é proteger. Proteger a unidade, porque ela estava sob ataque, ela estava sob ameaça. E como que nós protegemos a unidade? Pelo vínculo da paz. A palavra vínculo ali é uma palavra que significa algema. Está acorrentado, ligado, né? Somente se nós estivermos ligados na paz é que nós conseguimos guardar a unidade. Tem que haver paz entre os irmãos, tem que haver paz na igreja, tem que haver paz entre os líderes, tem que haver paz entre os ministérios. Quando há paz, é essa algema, esse vínculo que nós temos uns com os outros, que nos gera a unidade, que fortalece a unidade da igreja. Meu amado irmão, domingo que vem é culto de ceia, e a gente sempre sabe que todos nós às vezes
diferença com um irmão ou com outro, sim ou não? Mas a cada mês Deus nos dá uma oportunidade de resolver essas diferenças. Se você tem diferença com algum irmão na igreja, ainda que ele não participe do teu ministério, ele participe de outro, não importa, irmão. A cada mês Deus está te dando uma oportunidade para resolver a diferença com esse irmão. Porque se você não consegue conviver com ele na igreja, você está sendo um instrumento para destruir a unidade da igreja. Fala. É por aí. Percebem quão sério, irmão, é essa realidade? Sim ou não? E aí, quando chega no verso 4 ao verso 6, vamos ler, diz assim, ó. Por que nós devemos lutar pela unidade? Porque há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação, uma só salvação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vai crescendo aqui. Paulo vai dizendo tudo que é único na igreja e crescente. Cristo, a salvação, a igreja, o Espírito Santo, o Senhor, Deus e Pai. Ele vai fazendo uma escala crescente. Quando ele chega em Deus e Pai, ele chega no clímax. E naquele clímax ele diz: Ele é o Deus e Pai Senhor, que está sobre todos, está por todos e em todos. Glória. Aleluia. Então percebe que a unidade, ela é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo. Então, meu irmão, não há, independente se você foi batizado por aspersão, por imersão, essa não é a questão. Nós nos dividimos porque achamos que um batismo certo é assim ou é assado. A questão não é essa. A questão é que o batismo nas águas é a representação de um batismo espiritual. O batismo é no Espírito, é no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é um só, independente da forma. E às vezes nós usamos isso para nos dividir. Você não vai tomar ceia na minha igreja porque você foi batizado por aspersão. Isso acontece sim ou não? Sim. Nós estamos destruindo a unidade da igreja. Então tudo aquilo que nós estabelecemos para dividir o corpo de Cristo, nós corremos o risco de minar a unidade da igreja. Nós precisamos extirpar heresia que vem para minar a unidade da igreja. Nós não podemos aceitar a heresia dentro da igreja. Agora, muita coisa que nos divide dentro da igreja é pura religiosidade. E a religiosidade é um instrumento satânico para minar a unidade da igreja. Se você é um cristão, batizado no mesmo Senhor, no mesmo Espírito, tem a mesma fé que eu tenho, crê no mesmo Cristo, prega o mesmo Evangelho, tem o mesmo amor, mudou de vida como eu mudei, não importa a sua igreja, não importa a sua denominação, não importa como você gosta de orar, se você pula, se você rodopia, se você não rodopia, não pula, se você não fala em língua, nós somos membros do mesmo corpo, a igreja de Cristo na face da terra. Aleluia! Então, irmãos, deixa eu colocar 3 lições que nós aprendemos aqui até o verso 6. Primeira lição: a atitude de facção e desunião não se harmonizam com o Espírito Santo. Preste atenção, irmãos. Uma igreja em que está totalmente faccionada e dividida não está harmonizada com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não se faz presente numa igreja que está totalmente dividida. Não há ação dele, porque o Espírito Santo trabalha em unidade. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus só está onde há união. Onde há confusão, como diz o doutor Mauri, é o diabo que está.
contenda é o diabo que traz. Confusão é do diabo. Divisão é do diabo. Agora, onde há união, onde há harmonia, onde há centralidade de Cristo, aí a presença do Espírito Santo. Segunda lição: tudo que nos separa dos irmãos também nos aliena ao reino de Deus. Tudo que me separa de um irmão ou de outro me coloca fora do reino, do governo, daquilo que Deus está fazendo. O reino de Deus é onde Deus governa. Se eu estou dividido, se eu tenho barreiras com um irmão ou com o outro e não resolvo, não quero resolver, isso me aliena eu estar debaixo do governo, da ação, do que Deus está fazendo na terra. E a terceira lição: ninguém está apto para a herança se não fizer parte do corpo único e não tiver um único Espírito. Quem disse isso foi Calvino. Você não vai receber as riquezas espirituais se você realmente não fizer parte do corpo único e realmente não tiver um único Espírito. Lembra que eu falei que quem está fora da igreja vai ficar perdido, irmão? Porque não há salvação fora da igreja. Ah, eu sou crente, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não estou no corpo. Você já viu cabeça andando sem corpo por aí? A salvação é completa. Quem ganha a cabeça, ganha o corpo também, sim ou não? Você veio só com a cabeça para a igreja ou veio com o teu corpo todo? Você pode estar com a dor no pé, mas se você veio para a igreja, a dor do teu pé vem junto, porque não dá para deixar o pé em casa. Agora as pessoas querem fazer isso com a igreja. Não, eu tenho comunhão com Deus, eu estou bem com Deus, mas eu não faço parte da igreja. Isso é heresia, irmãos. Isso é estar perdido. Porque quem está no corpo está na cabeça, quem está na cabeça está no corpo. Amém? Então, irmão, você só vai ter direito a receber essas bênçãos se você realmente estiver no único corpo e no único Espírito. Agora me dá uma atenção aqui no verso 6, para eu explicar para você essa expressão: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A palavra todos aqui repete 3 vezes, com 3 formas diferentes, através da preposição grega dia, né? A mesma preposição grega, que pode ser traduzida, né, sobre, pode ser traduzida por meio e pode ser traduzida também como em todos. O que isso significa? Isso aqui significa que o apóstolo Paulo está ensinando sobre a transcendência e a imanência de Deus. O que é transcendência e imanência? Deixa eu explicar para você, coloca aí para mim. Transcendência, depois. Aí, transcendência é aquilo que vai além da criação, coisas inatingíveis pela inteligência humana. Deixa eu explicar. Ele fala que há só um Deus e Pai, certo? Deus é algo inatingível, é algo grandioso. Por mais que você entenda Deus, por mais que você tenha comunhão com Ele, nós nunca vamos compreender tudo que Deus é, sim ou não? Nós temos toda a eternidade pela frente para compreender tudo que Deus é. Por isso a eternidade. Então Deus é algo inatingível. Quando fala Deus, as pessoas estão tentando baratear o Evangelho. E não é só a igreja que está barateando o Evangelho, não. O mundo está barateando o Evangelho. O que a Mangueira fez com Cristo naquele desfile é baratear. É um Jesus que não é só da igreja, é de todo mundo. E ele pode ser qualquer coisa. Ei, Jesus não é obra barata, não. É o Filho de Deus. E nós estamos querendo baratear. Isso é uma ação satânica para mostrar que Jesus, ele pode tudo, ele pode para todos, ele serve para qualquer coisa. E as pessoas estão desvalorizando aquilo que é sagrado, aquilo que é inatingível, aquilo que está além do entendimento humano, aquilo que foge da nossa compreensão humana. Está dando para entender? Quando a Bíblia fala isso, está falando da transcendência de Deus, do seu poder eterno, da sua glória eterna, da sua majestade eterna, do qual nós não conseguimos atingir ou imaginar. Mas esse Deus que é transcendente, ele também é imanente. E
Imanente é aquilo que Deus compartilha com a sua criação. É a proximidade de Deus com o homem. E aí ele fala, um só Deus e Pai. Por que Pai? Porque Pai é a imanência de Deus. Pai é alguém que está perto, está dentro de casa. É alguém que tem um filho. Quando eu falo que Deus é Pai, eu trago Ele para a terra. Eu trago Ele para dentro da minha família. Eu sou uma família e eu tenho um Pai na minha casa. Deus não é mais aquele Deus distante, eterno, glorioso. Ele agora é um Pai. Aleluia. Então, quando você vê na Bíblia essas expressões, o anjo do Senhor, é a imanência. É Deus vindo se manifestar para o homem na terra. Quando Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente, é imanência. É Deus se relacionando conosco. Nós somos a única religião no mundo, se é que eu posso chamar de religião, que nós temos o único Deus que se relaciona com os seus seguidores. Nenhuma outra religião no mundo você vai ver Buda sair daquela posição sentada para pegar os seus filhos, chamar. Você não vai ver nenhuma religião em que os seus deuses se deixam tocar. Por quê? Porque o segredo da religião é a sua divindade ser inalcançável, ser mitológica, ser algo que você não consegue desvendar, porque é isso que dá a ideia de poder e de autoridade. Você quer ver um exemplo? Se você tem amizade com alguém e você não tem muita intimidade com ela, você admira essa pessoa por causa das suas qualidades, suas virtudes, sim ou não? Um exemplo muito simples: você admira o pai dos outros. Os pais de fulano, os pais de fulano são bons, meus pais não prestam, briga comigo, não deixa fazer nada. Os pais de fulano é uma maravilha, olha como é que trata os filhos, olha como é que leva para passear, olha como é que compra coisas para eles. Maravilha. Mas quando você vai passar uma semana dentro da casa dele, aí você vê que os pais de fulano não são tão bons assim como você pensava. Eles gritam também, eles brigam também, eles dão fora também, eles chamam atenção, ele fala que o filho é isso, que o filho é aquilo. Aí você fala assim, ué, não é muito diferente dos meus pais. Por quê, irmãos? Porque quando você está vendo de longe, você só vê aquilo que te encanta. Mas quando você entra na intimidade das pessoas, o que você descobre? Que elas também têm defeitos. E às vezes você perde o brilho, perde o encanto, porque agora você está vendo o defeito daquelas pessoas. O que isso me ensina? Me ensina você que para participar da tua intimidade tem que ter maturidade. Você só leva a gente para a tua intimidade que tem maturidade. Porque se ela não tiver maturidade, elas não vão entender os lados defeituosos que você tem em todo mundo. Sim ou não? Sim. Então cuidado com quem você leva para a sua intimidade. Se não for pessoas maduras, elas podem acabar dando problema para você. Bom, coloca o próximo slide. Seu governo e poder onipotentes, sua atuação por meio de todos, sua presença no meio de todos, é que produz a unidade de todas as coisas, a começar pela igreja. A igreja é o modelo de Deus. Então o Deus que está sobre todos, o Deus transcendente, é o Deus que está acima de todos. Esse Deus também age por todos. Ele abençoa todos. Até o ímpio recebe bênção de Deus, sim ou não? Deus, Ele não está só transcendendo. Ele é um Deus que também está cuidando de todo mundo. Mas no final Ele diz o quê? Esse Deus que está sobre todos, Ele cuida de todos, mas Ele também está em todos. O que significa estar em todos? Ele está dentro do crente, Ele está dentro do homem, Ele escolheu habitar no homem. Então esse Deus cerca todas as coisas, acima, em volta e dentro. A esse Deus que tem o controle, o poder e a autoridade, é que deve estabelecer a unidade da igreja, porque a igreja é a presença de Deus em todas as áreas dela. Você está entendendo isso? A partir do verso 7, ele vai dizer assim: a graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativo
veio e deu dons aos homens. O que significa isso? Significa que a graça não é só salvadora, a graça agora é distribuidora de dons. Por que ele vai dizer que ele vai distribuir dons? Porque para a igreja viver em unidade, ela precisa de uma capacitação dada por Deus. Porque se eu olhar por mim, pela minha carne, eu vou garantir o meu direito, sim ou não? Mas se eu usar o dom que Deus me deu, eu vou olhar pelo direito de quem? Do cabeça, Cristo. E eu vou trabalhar pela unidade. O verso 8 é uma citação do Salmo 68. Coloca para mim, Salmo 68. Tu subiste ao alto, levando os teus cativos, recebeste dons dentre os homens e até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Deixa eu fazer uma pergunta. 4:8 está escrito o quê? Que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e quê? E deu dons aos homens. Mas por que o Salmo 68 está recebeu dons? Se você conferir na tua Bíblia, você vai ver que está diferente. Por quê? Porque na lei mosaica havia uma interpretação do Talmud que Moisés recebeu a lei, não foi para ele, foi para o povo. Então, na verdade, eles interpretavam que o recebimento da lei de Moisés foi algo para todos, para todo o povo, não só para ele. Moisés recebeu a lei para distribuir para o povo. Então, quando Paulo citou o Salmo 68, verso 18, ele já colocou interpretado na linguagem que os judeus usavam no ensino nas sinagogas, que a lei era um presente de Deus. A lei para o judeu era como um dom, era um presente. A palavra dom é presente, né? Doulos em grego, presente. Então, ele coloca já dizendo para os Efésios que aquela lei que Paulo recebeu foi um presente que ele deu para a igreja, que ele deu para os homens. E agora Paulo está interpretando que os dons espirituais pelo Espírito Santo é dado à igreja para quê? Para gerar unidade da igreja. Se eu tenho dom de língua e você não tem, isso não é para nos dividir, irmãos. Tem igrejas que exaltam quem fala em línguas e diminuem quem não fala. Tem igrejas que dizem assim: olha, você foi batizado no Espírito Santo porque você fala em língua, então você é o supra-sumo. Agora aqueles que não falam é o lixo da igreja. Isso é heresia, irmão, isso é minar contra a unidade da igreja. Porque todos os dons são importantes. Aliás, mais importante que o dom de língua é o dom de profecia. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 14, que a gente deve procurar o dom de profetizar mais do que o dom de língua. Mas uma coisa a gente vai entender, irmãos: a graça que salva o povo, coloca na igreja, é a graça que pouco se revela dando dons à igreja. Tem muita gente na igreja que não tem dons espirituais, sim ou não? Por quê, irmãos? Porque nós só entramos no Evangelho para ser salvo. Nós não entramos no Evangelho para cumprir a obra do reino. E para cumprir a obra do reino, a gente precisa dos dons espirituais. O que edifica uma igreja são os dons espirituais. O que edifica o corpo é a manifestação dos dons do Espírito. E aí Paulo vai dizer aqui, no verso 7 até o verso 10, como Cristo fez essa obra para poder distribuir os dons aos homens. Verso 9. Ora, que significa subindo, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. Então Paulo vai dizer que Cristo morreu e ele desceu, não só na encarnação, mas até o Hades, partes inferiores da terra. Não é o solo, é abaixo do solo, partes inferiores da terra. E ele vai fazer uma figura assim, ó: Cristo desceu do céu, veio à terra, foi a parte inferior da terra,
novo aos céus, está assentado à destra de Deus, e dele tem um nome que está sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Por que Cristo fez isso, irmãos? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Cristo precisa ir no inferno para ser Senhor do inferno? Não. Por que ele foi lá então? Por dois motivos. Ele foi lá para pregar os espíritos em prisão, para que aqueles que morreram antes pudessem vê-lo, ter comunhão com ele e ver literalmente a obra que ele fez, tomar toda a autoridade de todos os ambientes. E para quê? Para ter comunhão e experiência em todos os ambientes. Cristo precisou passar por todos os ambientes para redenção, para redimir, para remir todos os ambientes. Quando você unge a tua casa, quando você unge o teu quarto, a Bíblia não diz: bendito o leito sem mancha? Um quarto, uma cama que não foi manchada pelo pecado, pelo casal, ele é abençoado por quê? Porque nunca teve mancha ali. Quando o pecado entra naquele ambiente, ele precisa ser remido. O ambiente precisa ser restaurado. Como que você restaura? Pedindo perdão, confessando o pecado, confessando para o outro, inclusive, para que haja perdão, e aí você vai naquele ambiente e derrama ali o sangue de Cristo, você restaura aquele ambiente, porque houve confissão, porque houve perdão, porque agora aquele ambiente está sendo redimido. E Cristo precisa comungar, passar pelos ambientes. Por isso, irmão, pecado confessado é pecado perdoado. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu errei com fulano, mas deixa para lá, já pedi perdão a Deus, está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. Quando você não procurar fulano, me perdoe, eu pequei contra você, falei isso, aquele ambiente nunca vai ser restaurado. E o que as pessoas fazem? Problema aqui, vai para outra igreja. Problema lá, vai para outra igreja. Não resolve aqui, não resolve lá, não resolve acolá. O que acontece, irmão? O reino de Deus está todo dividido. E aí damos legalidade ao diabo de atuar dentro das igrejas. Deixa eu adiantar aqui para terminar. Verso 9 e 10 eu li, agora deixa eu ler até o 14. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Repara que no verso 14, Paulo está dizendo que os dons, os ministérios são diferentes, mas eles são dados para que haja crescimento, para que haja maturidade, para que haja santificação, para que haja a plenitude de Cristo em todos na igreja. Mas aí ele vai dizer, para que não sejamos mais crianças, bebês, infantes, bebês que não sabem falar, crianças imaturas. O que está em jogo aqui é a maturidade. Paulo fala, do verso 11 a 14, do crescimento espiritual, a necessidade da santificação, crescer naquele que é o cabeça Cristo. Fala da maturidade, porque só há crescimento quando há maturidade, e fala também de que essa maturidade nos tira da condição de criança, de meninos,
condição de adultos, de homens feitos, maduros. Então, irmãos, a unidade, ela é feita através de crescimento, ela é feita através de maturidade. Uma igreja madura, que conhece a palavra, vive as doutrinas, vive a fé cristã, ela amadurece e assim ela se fortalece na unidade. Mas o que fortalece essa unidade é justamente quando nós crescemos em amor e em verdade. Paulo vai ensinar que a verdade e o amor é a base do ensinamento para alcançar crescimento, maturidade e viver em unidade na igreja. Por isso, irmãos, o amor é o fruto do Espírito e a verdade mais importante dentro de uma igreja. Uma igreja que não entende o que é o amor, não vive o amor, não conhece o amor, é uma igreja fraca, fadada ao fracasso. A única coisa que tem que ser essencial numa igreja é o amor. Todas as outras coisas são secundárias. Todas as outras coisas não são essenciais. Porque Paulo fala dos dons, fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. Paulo fala da importância desses dons, mas ele vai dizer que esses dons, se não houver amor, ele não opera no meio da igreja, fortalecendo a unidade. Então deixa eu ler 9 lições rapidinho para você, para terminar, do verso 7 ao 14. Primeiro, meu progresso depende do progresso do corpo inteiro. Se eu cresço, todo o corpo precisa crescer. Por quê? Porque eu estou ligado ao corpo. Amém? Segundo, precisamos estimular a edificação mútua. O apóstolo Paulo fala no verso 1, suportando uns aos outros em... Essa expressão uns aos outros é um ensino da doutrina da mutualidade. Essa expressão aparece 365 vezes na Bíblia. Uma vez por dia do ano, a gente tem um motivo de relacionamento com o outro. Seja para suportar em amor, seja para edificar, seja para abençoar, seja para ter paz. Essa expressão uns aos outros aparece 365 vezes na Bíblia. É uma das expressões mais importantes e salientada pelo apóstolo Paulo. Terceiro, não atingirei a perfeição e a completa glorificação até que todos os membros do corpo participem disso comigo. 4, para chegarmos à unidade do reino de Deus, precisamos crescer em Cristo e atingir a maturidade. Não há unidade no cristianismo raso e superficial da fé cristã. Uma igreja matura, uma igreja de crianças, uma igreja de gente que faz beicinho o tempo inteiro, uma igreja de gente que tem ciúme de tudo, de um com o outro, uma igreja de gente que está sempre reclamando o seu direito, uma igreja de pessoas que estão o tempo inteiro brigando um com o outro, brigando por isso, por aquilo, lutando só pelos seus desejos egoístas. É uma igreja imatura. E uma igreja imatura é um cristianismo raso. E um cristianismo raso, superficial da fé, não edifica e não faz a missão de Cristo se cumprir na terra. Talvez o nosso maior apelo hoje é a necessidade da gente crescer e amadurecer na fé. Quinto, ninguém poderá ser perfeito ou maduro se não for tudo o que Cristo é. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A palavra conhecimento aqui é epignosis, uma palavra grega só, pleno conhecimento de uma palavra só, para dizer conhecimento prático, conhecimento transformador, conhecimento que muda o caráter, conhecimento que muda a vida. Não é conhecer o intelecto, é conhecer o coração, o espírito. É um conhecimento que transforma a vida do homem numa pessoa melhor e parecida com Cristo a cada dia. Sexto, a plenitude de Cristo está muito acima de simplesmente não pecar ou evitar o pecado. O que é ser pleno de Cristo?
é me santificar. E me santificar é o quê? É não pecar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Anjos pecam? Uma terça parte dos anjos pecaram e foram expulsos do céu. Os outros anjos ficaram. Os anjos que ficaram pecam? Não. Anjo é impecável. E por causa disso, eles participam da glória de Deus? Sim. Mas eles têm o que nós temos? Mesmo sendo impecáveis, eles não participam da natureza de Deus. Eles participam da glória, mas a natureza de Deus não está dentro dos anjos, porque o anjo foi criado com o propósito de ser mensageiro. Anjo só serve para levar mensagem. Deus fala assim: vai lá, mata todo mundo. Ele vai lá, mata. Vai lá dar um recado para fulano. Ele vai lá dar recado. O anjo só serve para isso. Mas anjo tem pecado? E nós, seres pecadores? Plenitude de Cristo não é não pecar. E aí você fica assim: não, o negócio é eu não errar, não posso falar com Deus, não posso pecar. O negócio é você ter a natureza dele dentro de você. O Vil que ensinou aqui hoje na EVD, eu quero dizer isso para você. Ele falou da graça. Na lei, a gente obedecia para não errar e receber as bênçãos. E na graça, que o pecado foi eliminado e as bênçãos todas liberadas. Como é que eu faço? Porque Ele já me deu tudo e me perdoou, eu não vou pecar. Eu vou obedecer. Eu não vou obedecer para ter. Eu vou obedecer porque eu já tenho. Entendeu a diferença? A graça nos leva mais à santidade do que a lei. Porque a graça é fruto da minha gratidão, do meu reconhecimento. Se Deus fez tanto por mim, para que eu vou falar com Ele? Eu não vou obedecer a Ele para receber. Como eu já recebi tudo, eu vou obedecer por amor e gratidão a tudo que Ele fez por mim. 7. O crescimento torna o corpo digno do cabeça de Cristo. Quando a igreja cresce, quando nós crescemos, Cristo se torna digno de estar mais presente no meio do corpo. 8. O crescimento é constante. O progresso espiritual do corpo é constante, constante até e por toda a eternidade. Nós vamos crescer até a eternidade e vamos continuar crescendo por toda a eternidade, porque até a gente ter toda a plenitude de Deus e ter toda a sua natureza e a sua glória, nós vamos precisar de uma eternidade pela frente para isso. E nona, a última lição: o caminho da verdade e do amor nos leva à maturidade espiritual. Verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verdade e amor. Se nós não tivermos isso, nós nunca seremos crentes maduros. O que faz uma pessoa amadurecer é viver a verdade, é andar na verdade, é ser transformado pela verdade e é amar como Jesus amou. É conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Aí no verso 16 ele diz: do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação que cada parte faz para a edificação, faz o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Só uma palavra junta aí. Essa palavra junta é uma palavra em grego afê ou apê, que significa conexão. Na verdade, não é unir partes. É como se nós fôssemos um neurotransmissor. É como se o crente fosse um neurônio. Ele transmite um para o outro a presença do Espírito. E através dos dons, dos ministérios, apóstolos, profetas, que Deus dá a ele, para a igreja, ele edifica
operação é a palavra em grego em metro, que veio a palavra metro, medida. Cada parte fazendo a sua parte corretamente gera uma conexão aonde nós transferimos a vida do Espírito em todo o corpo. Então, quando uma parte falha, a transmissão é interrompida. E a vida do Espírito não permeia todo o corpo. E aí não há edificação da igreja. E não havendo a edificação da igreja, o que acontece, irmão? Cristo não habita. 3 lições aqui para terminar. Primeiro, cada crente, de acordo com a sua medida ou capacidade, é um contato para que a vida do Espírito seja distribuída pelo corpo, a fim de chegar à maturidade, à perfeição. Segundo, todo esse processo de nutrição e crescimento é realizado pelos verdadeiros cristãos através do amor. Por que Deus vai separar joio do trigo? Porque joio é um cristão que não está fazendo a conexão certa. Ele não vive na verdade, ele não vive no amor, ele não transfere a vida do Espírito para os outros, e ele está interrompendo. E aí, quando Jesus voltar, ele vai separar essas juntas que não servem para nada, que não fazem conexão, e vai só pegar os verdadeiros cristãos, porque são eles que nutrem o corpo e geram a edificação do corpo. Terceiro, qualquer dom espiritual usado na igreja sem amor se torna impossível de realizar benefício mútuo e edificação do corpo de Cristo. Todo dom precisa do dom maior, que é o amor. Se você tem dom espiritual, mas não tem amor, você não passa de uma pedra bruta, porque o amor, disse Paulo, é o maior de todos os dons. Sim ou não? 1 Coríntios 8:1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor, só o que edifica uma igreja é o amor. Qualquer questão que a gente precisa tratar, primeiro, temos que tratar em amor. E 1 Coríntios 13:2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse nada, seria. Irmãos, quando verdadeiramente cada um de nós como cristão vamos ser uma conexão de amor dentro da igreja, quando verdadeiramente vamos entender que só através do amor nós vamos conseguir viver todas as outras verdades, doutrinas que Deus ensinou através da sua palavra. Se você tiver dons espirituais, mas se você não tem amor, você não presta nada. Você é um neurotransmissor inútil, que não está transmitindo a vida do Espírito no meio da igreja. E aí eu quero dizer 2 coisas para você. Primeiro, peça perdão a Deus por toda divisão, crítica, contenda. Ore pelos líderes, porque todo líder que abusa da sua liderança para benefício do seu próprio ministério, benefício próprio, ou até para causar divisão no meio da igreja, está sendo herético, destruindo a unidade da igreja. Qualquer líder que usa da sua crença, da sua entendimento teológico, doutrinário, mais certo do que outro líder, para gerar divisão na igreja, está destruindo a unidade da igreja. Qualquer líder que se levanta para ir contra outro líder, dizendo que ele está certo na Bíblia e o outro está errado, para minar a unidade da igreja, está sendo instrumento de Satanás para destruir a edificação. Tem muitos erros dentro das igrejas, como tem muitos erros. Nós erramos, falhamos como líderes, falhamos e erramos. Mas como nós vamos
vamos consertar tudo isso? Dividindo o corpo, dividindo as igrejas, abrindo novas igrejas, criando confusões, afastando pessoas que não sabem discernir da mão direita para a esquerda, para que elas hoje não estejam em igreja nenhuma, porque diz, não, eu prefiro ficar fora da igreja do que viver nessas igrejas que são uma bagunça por aí. É tempo da igreja se arrepender, é tempo da igreja pedir perdão, é tempo da igreja zelar, proteger e guardar a verdadeira unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aonde não há paz, há confusão. E aonde há confusão, Satanás enterra para destruir e enfraquecer a igreja na face da terra. Fica de pé no seu lugar. Desculpa o horário aí. Fecha teus olhos. Ore ao Senhor no teu lugar, pedindo perdão. Peça perdão por tudo que você fez, ou talvez tenha feito para causar divisão, discórdia, contenda na igreja. Eu preciso fazer isso, eu preciso pedir perdão. Peça perdão pelos líderes, pela liderança, porque às vezes não temos noção das heresias que estão tomando conta dos ambientes, estão minando a força, a unidade da igreja. Pai querido, Deus amado, quero te pedir perdão nessa manhã, por todo o erro que cometemos, por todas as vezes que brigamos entre irmãos, todas as vezes que criamos barreiras uns com os outros, e que nos impediu de viver a plena comunhão em Cristo, e transmitir a vida do Espírito através de um ao outro, para a edificação do corpo de Cristo. Senhor, eu creio que o Senhor quer habitar no meio do teu povo. Eu creio que a igreja vai ser edificada para ser templo santo, morada do Altíssimo, morada do Cristo vivo, que é o cabeça, Pai. Mas, ó Deus, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos melhorar muito como crentes. Precisamos nos arrepender, Pai. Precisamos pedir perdão a pessoas. Precisamos perdoar pessoas. E precisamos, ó Deus, nos unir mais em torno da única causa, que é a causa do Evangelho de Cristo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, perdoa todo líder, Pai. Perdoa a minha liderança se alguma vez, através da minha atitude ou autoridade, eu gerei divisão no meio da igreja, no meio do corpo. Porque o nosso desejo, Pai, é verdadeiramente viver uma fé genuína, aonde haja um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e por meio de todos, Pai. Que esse Deus único, vivo e verdadeiro possa levantar no Brasil uma igreja unida, possa levantar no Brasil uma igreja única, uma igreja que verdadeiramente, independente de doutrina, denominação, esteja unida em prol da causa maior, que é resgatar os perdidos para o teu reino e para a tua obra. Por isso, Pai amado, nos dá amor, Senhor, nos faz caminhar na verdade, nos faz caminhar à luz da tua palavra, que é a verdade, Senhor. E que essa palavra, Pai, ela fique marcada para sempre em nossos corações, e que possamos andar de forma digna da vocação que fomos chamados em Cristo Jesus. Pai, que esse amor encha a IBNC, que esse amor encha os líderes dessa casa, que esse amor encha os diáconos dessa casa, os obreiros dessa casa, que esse amor encha o teu povo nessa manhã. E que apesar, Pai, de tanto tempo que passamos aqui, esse tempo não é nada comparado com a eternidade que nós temos pela frente contigo. Por isso, Senhor, conduza o teu povo nessa manhã, debaixo dessa bênção, debaixo dessa vitória, para que eles tenham uma semana abençoada, vitoriosa, manifestando os frutos do